a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E um bom dia para todos, bom dia para todos. Convido todos agora para lermos juntos o 18º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Jó, capítulo 36. Eliú continua a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência. Uma hora Eliú, ele julga, e uma outra hora ele volta à consciência. Jó, tome um pouco de paciência, espere um pouco, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Aonde é que Deus ele precisa de seres humanos para o defender? Porque ele mesmo se defende. Deus é Deus, Deus não é menino, Deus não é brinquedinho, não. Ninguém pode brincar com Deus e permanecer de pé. Deus não tem o culpado por inocente, Deus não tem o inocente por culpado. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Eliú falando que é mais sábio do que Jó. E Jó não era sábio. Entenderam agora que ele está corrigindo Jó? Julgando Jó? Como Deus é poderoso, ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo. E sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos. Deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhes mostrará que isso é por causa do que fizeram e que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Lembra que eu falei que Deus ele não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente? Olha aqui, explicando para que vocês entendam. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, e então tem paz e prosperidade até o fim da vida. Todo aquele que obedece e teme a Deus tem paz até o fim da vida. Mas se não se importa com Deus, então morrem na ignorância. Atravessa o rio e entram no mundo dos mortos e não voltam mais. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva e, mesmo quando são castigados, não chamam pedindo socorro. Não chamam Deus pedindo socorro. Os que têm ódio,
os que têm mágoa, os que são castigados. Eles não chamam a Deus pedindo socorro e perdão. Desonram o seu corpo entre si mesmo e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. À sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Mas você foi julgado e condenado. E só, dizendo que Jó foi julgado e condenado. E agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor. Agora, não fique desejando que chegue a noite, em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Jó estava sofrendo por causa do que aconteceu com ele, mas por Jó ser um homem ignorante, amarguroso, maldoso, por ter pecado contra o Senhor nosso Deus, está errado. Jó não. Jó não. Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como ele? Ninguém. Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que ele faz. E você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Ninguém pode contar os dias que Deus viveu, porque ninguém sabe, ninguém nunca soube, ninguém nunca vai saber. Porque Deus, o seu segredo, Deus não conta para ninguém. O segredo de Deus, Ele mesmo não conta para ninguém. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? Ninguém, somente Deus entende, somente Deus sabe, somente Deus compreende. Ninguém aqui na terra. Nós só ouvimos, mas não entendemos e nem compreendemos. Somente o Pai, o nosso Pai. Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhe dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que
atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. Essas coisas Deus fez para avisos. Deus fez essas coisas para avisos. Fez as nuvens para servir como Deus fez as nuvens para servir como de mensageiros para a terra, para trazer a água, para molhar a terra. Deus fez os trovões para aviso que a chuva está vindo, está chegando, e os animais sentirem que já chegou a chuva, já está próximo, está perto. E agora todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, todas essas coisas que Deus fez foi para ficarem de avisos para os seres humanos entenderem e compreenderem que somente Ele é o Todo-Poderoso e somente Ele pode todas as coisas fazer. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém. E até logo.